Bom, pessoal, feito nosso resuminho, vamos agora para a próxima questão, tá? E ver o que a gente consegue explorar dela. Aqui já é da Petrobras, né, 2008, tá? O que é um histograma? Né? Se você não soubesse o que era um histograma, já ficava meio complicado. De recursos, apresenta, e uma matriz de responsabilidade não. Você saberia também o que é uma matriz de responsabilidade? Se não soubesse, não tinha como sair, né? Como é que eu vou saber qual é a resposta se eu não sei quem é nenhuma das duas? Bom, pessoal, histograma é o seguinte. Grama eu não sei se é grego, se é latim, mas assim, que a gente sabe que isso aqui normalmente é um gráfico. Tá? E isto, né, quer dizer, está com relação a tempo, né, uma série temporal, uma série histórica, tá? Então é um gráfico no tempo, tá? O histograma. Então, qual é o exemplo claro de histograma que a gente tem? Olha, a nossa conta de energia elétrica, tá? Na realidade, lá na nossa conta de energia elétrica tem um histograma de quê? Um histograma que ele nos mostra o consumo dos últimos meses. Para quê? Para a gente ver como está se comportando, né? Se eu estou aumentando, se aquele meu esforço, né, de redução de energia está funcionando, tá? Então aqui eu tenho o tempo, e aqui, por exemplo, no meu eixo Y, né, eu teria, por exemplo, o consumo. Então todo histograma, ele é uma série histórica, plotado graficamente, né? Tá? Então aqui eu consigo enxergar. Por exemplo, um histograma que poderia ter no meu projeto seriam, vamos supor, o número de horas trabalhadas, né? O número de horas de homem-hora empregado em cada etapa do projeto ou em cada mês. Inclusive, pode ser um histograma podia ser um fluxo de caixa, né? Quanto que eu estou desembolsando por mês, né? Quanto que está entrando, quanto está saindo por mês, quanto que de hora trabalhada, quanto dos os meus entregáveis, né? O percentual de entregáveis que foi entregue a cada mês, né? Isso daí com o eixo lá embaixo sendo tempo, ele caracteriza o quê? Ele caracteriza um histograma, tá? Aí, beleza, volta, tranquilo, histograma tal. E o que é uma matriz de responsabilidade, né? Uma matriz a gente vai ter aqui, ó. Então a gente vai ter o quê? Vamos supor que no eixo, não interessa, mas no eixo a gente vai ter a função 1, tá? A função 2 dentro do projeto, tá? E a função 3. Aqui são 3 funções que eu aloquei, por exemplo, gerente de projeto, analista e programador. E aqui eu tenho, por exemplo, a responsabilidade 1, a responsabilidade 2 e a responsabilidade 3. Um exemplo, né, um exemplo assim, que é uma ferramenta já pronta de matriz de responsabilidade, por exemplo, é aquela matriz RACE, né? Quem é responsável, né? Quem é responsável, quem avalia, né? Quem controla e quem só é informado, por exemplo, né? Então, a matriz RACE é um tipo de matriz de responsabilidade. Aí, onde é que você vai colocar o RACE, né? Bem dentro aqui, ó, por exemplo, esse cara que está exercendo a função 1, por exemplo, ele é responsável pela responsabilidade, ficou estranho, né? Mas responsável por 1, tá? Ele poderia também ser apenas informado sobre, aqui ficaria melhor se fosse, em vez de responsabilidade, se fosse atividade, tá? Mas então a característica é essa, é você pegar as funções e atribuir responsabilidade segundo uma matriz. E dentro dessa matriz você ainda vai especificar que tipo de responsabilidade, né? Se é realmente executar, se é avaliar, se é controlar, se é apenas ser informado, tá? Isso aqui é uma matriz de responsabilidade. Mas o que ele pergunta na questão, pessoal, a gente já viu duas ferramentas, né? Ó, isso aqui são ferramentas, né? Então, cada ferramenta que a gente aprende é muito bom no PMBOK, por quê? Porque quando a gente chega no nível de ferramenta, está no nível muito, muito baixo.
Então, então o máximo que a gente conseguir aprender de ferramentas é melhor, porque se aquela ferramenta cair, eu sei que fatalmente eu não vou conhecer todas as ferramentas do PMBOK, tá? Então isso aqui é uma matriz de responsabilidade, um MR, e aqui é um histograma. Qual é a diferença entre os dois? Clara, né? É o tempo. A matriz de responsabilidade, ela não tem o eixo tempo. Ela pode variar durante o projeto? Pode, mas a característica principal dela é não variar no tempo, né? Você atribui, né? E aí pronto, tá? O resto não tem nada a ver, tá? Uma vez que a gente aprendeu o que é o histograma e o que é a matriz de responsabilidade, o resto não tem nada a ver, tá? Vamos então à próxima questão. Ok? Então vamos lá. O dicionário da EAP, a questão da Petrobras, tá? O dicionário da EAP e a própria EAP estão terminados. A equipe de projeto começou a trabalhar na identificação dos riscos. Uma coisa que eu gosto de fazer, né, é justamente ler por partes, né? Ó. O sponsor contata o gerente de projeto pedindo que a matriz de responsabilidade seja elaborada. Ele está pedindo ainda, né? O projeto possui um orçamento de 100 mil e ocorre em três países usando 14 recursos humanos. Há pouco risco esperado para o projeto e o gerente de projeto já gerenciou muitos outros projetos similares a esse. Qual o próximo passo? Bem, essa não é uma questão fácil não, tá, pessoal? Isso daí, assim, até precisa de uma certa experiência, né? Mas vamos lá ver se a gente consegue matar. Vamos por partes, né? Letra A. Avaliar a experiência do sponsor em projetos similares. Tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, mas nada a ver mesmo. Por que eu vou avaliar a experiência do meu patrocinador? Eu sou gerente de projeto, sou subordinado a ele, né? Eu não tenho que avaliar. Eu posso avaliar, mas para o meu controle lá, para saber como é que eu vou lidar com ele, mas isso não faz parte do escopo do PMBOK não, tá? Faz no sentido, você vai tratar os stakeholders, né? Como tratar os stakeholders, mas isso aí a gente nem toca nesse assunto, tá? De avaliar a experiência do sponsor. Criar a lista de atividades do projeto. Bom, ele fala que o dicionário da EAP e a própria EAP estão terminados. Lembra o que é a EAP? É o detalhamento das atividades do projeto em forma gráfica. Então, se você já criou até o detalhamento em forma gráfica, os pacotes de trabalho na EAP, você já fez isso aqui, ó. Já foi feito. Então, não é um próximo passo, né? Isso aqui é um passo passado, tá? Se você já até fez a AWS, então já fez a lista de atividades do projeto há muito tempo, tá? Verificar se o escopo do projeto está definido. Falso, né, pessoal? Pô, se eu já detalhei o escopo, se eu já criei a lista, já detalhei na AWS, o escopo já está definido, né? Isso aqui é primário, né, do projeto. Tá? Aí restam as últimas duas, né? Alocar o orçamento ao longo do cronograma do projeto, tá? E completar a análise de risco e elaborar a matriz de responsabilidade. Bom, alocar o orçamento ao longo do cronograma do projeto. Pessoal, ele está dizendo que o orçamento, né? Aqui é uma sutileza, tá? E aí vai de cada um, né? Não vou dizer que isso aqui era uma coisa que você podia imaginar. Quando você faz um orçamento, não sei se... acho que na questão passada a gente já tinha falado mais ou menos sobre isso. Na realidade, o orçamento, ele não é um orçamento... Às vezes é, né? Às vezes ele é imposto, né? Olha, o orçamento é tanto, né? E aí você trabalha top-down, tá? Agora, o orçamento normal, o orçamento pregado, é o quê? É um orçamento down, top. Depois que eu fiz minha WBS, depois que eu fiz tudo lá, meus pacotinhos de trabalho, que eu aloquei meu pessoal, né, que eu fiz tudinho bonitinho, se possível até o cronograma, eu vou, cada caixinha daquela, eu vou atribuir valores, né? E aqueles valores somados, obedecendo a hierarquia da WBS, seja da WBS, seja do próprio cronograma, do gráfico de Gantt, ele vai me dar um total, um somatório, tá? Então, na realidade, se vocês entenderem isso daí como o ideal, né? Como eu já falei, às vezes o cara diz, olha, eu tenho tanto e resolve. Isso é um orçamento do tipo top-down. Não é um orçamento, assim, é um orçamento, vamos dizer assim, ortodoxo, uma maneira de impor orçamento ortodoxo. A maneira clássica, né? A maneira recomendada é a maneira down-top, tá? Ou seja, você atribui valores, né?
as classes mais baixas, né, os seus pacotes de trabalho, e aquilo vai se traduzir em um valor macro, que vai ser o seu orçamento, né, do projeto. Tá? Então, se ele já tem um orçamento, na realidade, alocar o orçamento ao longo do cronograma, isso aqui também já foi o quê? Já foi feito. Mais uma vez, não é fácil enxergar isso daí não, tá? Não enxerguei isso aí da primeira vez não. Imagine, né, no meio da prova, você está enxergando esse tipo de coisa, tá? Então, como eu já falei, o orçamento normalmente ele é down top. Agora, vamos agora à próxima. Por eliminação, vamos à próxima. Mas vamos analisar, completar a análise de risco e elaborar a matriz de responsabilidade. Pessoal, essa questão, ela se tornou mais complicada porque ela teve, vamos dizer assim, essa pegadinha, tá? Olha a pegadinha aqui, ó. Olha a sacanagem que fizeram aqui. Isso aqui é questão de mencionar. Ele fala o seguinte, ó, vamos lá. Há pouco risco esperado para o projeto e o gerente de projeto já gerenciou muitos outros projetos similares. O que ele está levando a crer? Ele está levando a crer, assim, num pensamento mundano, né, num pensamento normal de uma pessoa mediana que não estuda gerenciamento de projeto, que, por exemplo, essa análise de risco seria o quê? Desnecessária, né? É o famoso desnecessário. Ele está dizendo isso para você, ó, desnecessário. Ele está levando a crer que isso daí é desnecessário, né? Fazer uma análise de risco. Pô, o cara vamos dizer assim, o fodão, né? O cara já viu que tem um risco, esse projeto tem risco baixo, né? E o gerente de projeto, já gerenciei vários projetos similares a esse, eu conheço os riscos, né? Mas lembra que o sponsor contata o gerente de projeto pedindo que a matriz de responsabilidade seja elaborada, ou seja, por mais que o sponsor confie no gerente de projeto, na sua experiência, ele notou que a matriz de responsabilidade, né, pedindo que a matriz de responsabilidade não foi elaborada ainda, tá? E logo depois, ou seja, uma das pendências é o que? Justamente a matriz de responsabilidade, tá? Uma das pendências é essa, que é o segundo trecho aqui, né, da nossa questão, tá? Então já seria uma coisa a se fazer. E logo depois ele fala, né, ele dá todo um cenário, um contexto, dizendo que o projeto, né, o cara é muito experiente e o risco esperado é baixo, mas pergunta, o PMBOK isenta ele de completar a análise de risco? Negativo, tá, pessoal? Assim, por mais rústica, né, que seja a análise de risco de um projeto, por ele ser simples, né, por todos esses fatores que ele comentou em relação à experiência do gerente de projeto, ela não pode, né, ser desprezada. Só para a gente fechar, né, então a nossa resposta aqui, a resposta é, tá? A resposta é, mas só para a gente fechar, eu vou falar de uma coisa. Isso aqui é tão importante, esse item pessoal, que ele tem tudo a ver com o quê? Com a IN 4 SLTI, se eu não me engano é 2008, tá? O que trata, né? Justamente das contratações de TI. E uma coisa que ele inova, né? Ele inova na exigência, né, das contratações, das preparações para contratações, é justamente o que, ó, que é uma coisa que a administração pública, né, excetuando empresas como a Petrobras, né, que são empresas públicas, mas os órgãos de administrações públicas tradicionais nunca se preocuparam, né, ou pelo menos nunca foram obrigados a análise de risco. Então, toda a contratação, principalmente as de grande vulto, agora, segundo a IN 4, elas vão ter que trazer o que? Análise de risco, senão o parecer jurídico não autoriza, ok? Então, a resposta a gente volta aí na próxima aula com mais uma questão.